O programa a seguir é livre para todos os públicos. TV Câmara apresenta Jornal da Câmara. Olá, boa noite. Começa agora mais um Jornal da Câmara com as principais notícias do Legislativo Municipal. Em reunião extraordinária realizada na manhã de ontem, a ALESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aprovou a criação da região metropolitana de Piracicaba. O presidente da Câmara, vereador Gilmar Rota, comentou sobre a conquista. Importante hoje a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovar a implantação de fato da região metropolitana. Projeto que foi encaminhado pelo governador do Estado de São Paulo já há alguns dias para a Assembleia, e onde que Piracicaba e toda a região nossa estava aguardando essa aprovação pela nossa Assembleia. Na data de hoje, um marco histórico onde começa a mudar toda a nossa região para melhor, onde podemos todos sim continuar trabalhando juntamente com o Parlamento Regional, que estaremos vinculados a essa região. É importante falar que serão 1,5 milhão de habitantes que será beneficiado com esse novo projeto. São 24 municípios que é onde estaremos trabalhando todos juntos. Não iremos mais trabalhar individualmente em nossa cidade, iremos trabalhar sim para todos esses municípios. Vamos atender essa demanda junto agora, oficializado pela Assembleia Legislativa e pelo Governo do Estado de São Paulo. Isso fortalece o Parlamento Regional também, né, Gilmar? Exatamente, fortalece o Parlamento Regional, que já é formado por vereadores dentro de 23 municípios, certo? Que também trabalha junto dessas cidades desse 1,5 milhão de habitantes. Então, tanto o Parlamento Regional funcionando ao lado também desse novo projeto, isso vai dar uma força muito grande para Piracicaba e toda a região. O projeto segue agora para a sanção do governador João Dória. A Câmara Municipal de Piracicaba realizou curso para formar novos brigadistas de incêndio. A equipe, que agora receberá mais 5 novos servidores efetivos, está preparada para atuar de forma rápida em situações que coloquem em risco o patrimônio e a vida das pessoas que circulam pela casa. O curso para a formação dos novos brigadistas teve início na manhã desta segunda-feira na sala da Escola do Legislativo e se estendeu ao longo da tarde. Com ensinamentos teóricos e práticos, os novos brigadistas da Câmara aprenderam noções básicas de primeiros socorros e de combate a incêndios. Iniciamos às 8 da manhã, vamos até às 17. Daqui a pouco a gente começa a fazer a parte prática. Já fizemos a parte prática de reanimação com os nossos torsos. E agora, na parte da tarde, a gente vai fazer o uso do simulador de incêndio e a parte de hidrante. Vamos ter também a reanimação cardiopulmonar, o uso e emprego do desfibrilador. Nós vamos estar falando também da parte de queimaduras, ressuscitação e desengasgo, que é o básico que a gente tem para os primeiros socorros. Criada pela Resolução 9 de 2002 e regulamentada pelo Ato da Presidência de número 8 de 2019, a Brigada tem como objetivos a prevenção e a rápida resposta a situações que coloquem em risco as pessoas e o patrimônio público, como, por exemplo, no caso de incêndios e de outros sinistros. A servidora Maria Helena Ribeiro, única mulher entre os novos brigadistas, destaca a importância destes conhecimentos, especialmente pelo fato de a Câmara ser um lugar de grande circulação de pessoas. Esse curso é muito importante, né? A nós, como os colaboradores, agora fazer parte da brigadista, ter um entendimento e ter o treinamento para que a gente possa ajudar pessoas em eventuais dificuldades ou problemas que possam vir a ter em eventos e no nosso dia a dia também, né? Aprendemos sobre os extintores, sobre a maneira certa de fazer os procedimentos respiratórios. De muito e grande valia ter isso nessa casa, onde tem muitas pessoas, tanto os funcionários quanto pessoas no dia a dia que visitam os gabinetes, isso é de suma importância. Para Felipe, motorista da Câmara, o curso ampliou a sua visão sobre como se portar em uma situação de risco. O que mais te chamou a atenção? Assim, tinha algo que você não conhecia aqui na casa, ou mesmo algum procedimento que você acabou aprendendo hoje? Sim, por exemplo, aqui nós tivemos uma demonstração de como fazer a recuperação numa parada cardiorrespiratória e teve alguns detalhes que me chamou a atenção. Por exemplo, quando pôr a mão
no paciente quando não pôr a mão. Então, esse é um ponto que agregou bastante no dia de hoje. Felipe, agora se você se sente preparado numa eventual ocorrência aqui na casa para ajudar os outros colegas que porventura precisem? Com certeza. Hoje, após esse dia de treinamento, me sinto muito mais capacitado, preparado do que quando iniciei o dia aqui. Cada vez que uma pessoa faz uma palestra e se instrui com conhecimento, ele acaba sendo multiplicador de segurança e ele leva para onde ele quiser esse tipo de ensinamento. Para a casa dele que tem família, tem filho, tem bebê, ou até mesmo para um evento, uma diversão. Ele sempre vai estar preparado em ajudar o próximo. A Escola do Legislativo de Piracicaba realizou, na tarde da última terça-feira, uma roda de conversa sobre o tema Figuras Folclóricas de Piracicaba, difusão e perpetuação desse importante aspecto, que recebeu convidados ligados a artes e à cultura local. Realizada de forma totalmente online, a conversa foi mediada pelo jornalista e chefe do Departamento de Comunicação Social da Câmara, Rodrigo Alves, e recebeu como convidados o jornalista piracicabano Cecílio Elias Neto, o diretor e ator de teatro Carlos ABC e a contadora de histórias Carmelina de Toledo Pisa. Durante a conversa, muitas personalidades icônicas que já viveram por aqui foram relembradas. Piracicaba ela é tão folclórica que ela foi fundada no mês dedicado ao folclore, né? Nós temos nessa história recente Nholica, cujo nome verdadeiro era Félix do Amaral Melo Bonilha, que era um colecionador de pedras e cascalhos na crença de que eram ouros e diamantes. Elias Rocha, o Elias dos Bonecos, o simbolismo de sua obra é tão significativo que os bonecos pescadores foram abraçados pelo movimento cultural e no momento em que eles pareciam se degradar, houve a necessidade que fossem congelados e fizessem parte de acervo público, né, expostos para visitação hoje na Casa do Povoador. Tivemos o Cururu Serra, Pedro Chiquito, Parafuso, Abel Bueno, Moacir Siqueira, Batuque de Umbigada, Samba Lenço, Congada do Divino, Festa do Divino, Cucanha de Santana e Santa Olímpia, Pamonha, Caldo de Cana, enfim, Piracicaba está para o folclore como Piracicaba é o folclore, né, e o folclore é Piracicaba. Uma cidade que consegue se expressar por meio do simbolismo desses universos. Hoje eu levo isso para os professores, eu falo para eles, cante com as crianças, busque essas histórias, mostre que, conte as histórias, as lendas piracicabanas, conte, as lendas são lindas. Eu tento fazer o meu papel, eu levo aos professores e cutuco, viu, gente, porque eu fico brava com eles. Por que vocês não estão contando as lendas piracicabanas? Por que eu faço isso? Tá? Então, vamos lá. Vamos acreditar. Acreditar é a única coisa, porque pode estar, sim, se perdendo muita coisa. Quando não se ensina a nossa história para os jovens, para as crianças, eu acho que o futuro não pode ser brilhante. Nós temos que cuidar dessa riqueza. Nós temos que divulgá-la, proclamá-la. E, no entanto, os momentos são muito difíceis. Eu espero que o tempo cure tudo isso. A gente viaja por aí com espetáculos, né? E o pessoal sempre fala da cultura piracicabana, das peculiaridades de Piracicaba, e eu sinto sempre muito orgulho. E eu, infelizmente, eu percebo que aqui em Piracicaba mesmo, muitas pessoas têm vergonha de sentir que são caipiras, né? De ser chamado de caipira, né? Eu, por exemplo, tenho orgulho, né? E levo como bandeira sempre essa nossa cultura tão rica, né? A vereadora Silvia Morales, do mandato coletivo A Cidade é Sua, atual diretora da Escola do Legislativo, e o vereador Pedro Kawai, coordenador da escola, destacam a importância deste debate ser abraçado pela Câmara. Então, a gente está bem feliz por estar recebendo vocês. São pessoas que têm muita propriedade para falar do tema. Ontem, ainda na sessão, eu fiz uma fala um pouquinho do barraco do Frei Sigrist, no Jardim Glória, e tentando que essa questão da cultura, a questão da história se mantenha, né, se perpetue, se consolide. Então, a gente precisa trazer essas temáticas para esses espaços. Olha, porque eu sempre digo que a nossa essência, a nossa vida é como uma árvore, né? Se a gente não tiver as raízes bem cuidadas,
ela se torna frágil, então nossa vida tem que estar sempre sendo cultivada pelas nossas raízes e pela nossa história. A roda de conversa sobre as figuras folclóricas de nossa cidade está disponível para ser assistida na íntegra no canal do YouTube da Escola do Legislativo de Piracicaba. Logo após o intervalo eu volto com mais notícias da Câmara Municipal. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Vamos lá, falta pouco. Falta pouco para fazermos isto e Piracicaba voltar a sorrir. Nós já vacinamos mais de 1/3 da população acima de 18 anos em Piracicaba contra o Covid. E com o incremento das vacinações, com certeza Piracicaba voltará a levar uma vida quase normal e voltará a sorrir. Com a taxa da população vacinada, nós diminuiremos as internações em UTI e diminuiremos as internações nas enfermarias. Falta pouco. Continuem evitando aglomerações, continuem tomando as vacinas, que é importante a primeira e a segunda dose. Em logo voltaremos à vida normal. Falta pouco. A bicicleta é um veículo de propulsão humana e tem o direito de andar nas ruas. Ela é saudável, econômica, silenciosa, não polui o meio ambiente, não precisa de combustível, não causa engarrafamentos, mais rápida para curtas distâncias, pode ser estacionada próxima ao local de destino, promove as interações sociais. A rua é de todos. Comemoração ao Dia do Kimball homenageou apoiadores do esporte piracicabano, idealizado por Joaquim Bueno de Camargo, Kim, durante reunião solene via Zoom realizada na última terça-feira. O encontro também celebrou o Dia do Kimball. A comemoração reuniu familiares de Kim, colaboradores do esporte e vereadores da Câmara Municipal de Piracicaba. O vereador André Bandeira, autor do decreto legislativo que institui a data comemorativa, presidiu a sessão solene. O kimball é o único esporte de fato piracicabano, ou seja, desenvolvido e caracterizado como esporte em Piracicaba, coincidindo em nível nacional aos raros esportes criados em nosso país, como o futsal, a capoeira, a peteca, o futebol de areia, o biribol e alguns outros. É uma grande honra poder homenagear o Kim através desse Dia Municipal do Kimball. Nesse momento, homenageando pessoas que de alguma forma fazem não só a divulgação do esporte, mas a propagação da atividade física. Durante a reunião, Bernadette Bueno de Camargo, a Berna, falou sobre o espírito coletivo de seu irmão Kim. Berna, que se intitula como contadora de histórias sobre Kim, trabalhou para a consolidação do esporte por meio de estratégias de marketing, registro e criação de suas marcas e materiais. Ele nunca levantava da cama se não fosse para mudar alguma coisa. Mesmo o seu ecossistema pequeno ou mudar o mundo, ações pequenas ou grandes, né? E por isso, por conta desse sentimento e dessa vontade de mudar as coisas, é que nós temos o Kimball. A sessão solene homenageou os apoiadores do esporte que contribuíram para a difusão do Kimball por meio de divulgação acadêmica, capacitação universitária, escolar e internacional. Os homenageados puderam falar sobre suas experiências com a atividade durante a reunião. É uma honra muito grande receber essa homenagem. É uma satisfação gigantesca de estar aqui com pessoas que têm esse mesmo ideal, né? De ter meus pais aqui presentes, minha família aqui presente e poder fazer parte disso tudo. O nome da modalidade é uma homenagem ao seu criador, com uma alusão ao nome carinhoso pelo qual ficou conhecido por todos, Kim, e ao Esporte Clube 15 de Novembro de Piracicaba, chamado de Nhoquim. A combinação resultou no nome do esporte, Kimball. Nada melhor do que formar as novas gerações para um esporte tão coletivo,
com o espírito de Piracicaba. Piracicaba é uma cidade que já fez história na educação do estado de São Paulo e do Brasil, participou intimamente de todos os processos políticos e democráticos desse país, mas também é uma terra de esporte. É uma terra que forma pessoas, que se destaca nesse sentido. Eu sei o quanto o esporte é importante para a vida das pessoas, quanto disciplina, o quanto forma cidadão, né? Com caráter, com disciplina, com honestidade, com esse espírito coletivo que o Fábio falou, que é muito importante. Acho que o esporte tem todos os itens que uma vida, a gente precisa ter numa vida, né? Celebrar esse Dia Municipal do Kimball é, antes de tudo, celebrar a vida, principalmente no momento tão crítico como estamos agora, né? E percebendo os exemplos que ele nos trouxe e também o que ele deixou de legado, né? Então, é uma obra que continua através do exemplo que ele deixou, as pessoas que estavam juntas nessa comunidade e que também comunicam o Kimball a tantas outras pessoas hoje. Fábio Alvarez traz os destaques da reunião ordinária de logo mais. Boa noite, Rebeca, e boa noite para você que nos acompanha. Vamos aos destaques da reunião de hoje, dessa que será a 24ª reunião ordinária de 2021. Ao todo, 16 proposituras deverão ser apreciadas, sendo um projeto de decreto legislativo, um projeto de resolução, 6 requerimentos e 8 projetos de lei. Nós começamos pelo projeto de decreto legislativo número 12 de 2021, de autoria da vereadora Ana Pavão e que busca instituir aqui na Câmara a reunião solene em comemoração ao Dia Mundial do Jovem Aprendiz, a ser comemorado anualmente na primeira quinzena de dezembro. Outra propositura que deverá ser apreciada hoje é o projeto de resolução número 1 de 2021, de autoria do vereador Gustavo Pompeu, com substitutivo, emenda e subemenda, e que busca tornar obrigatória a disponibilização no portal de transparência da Câmara Municipal de Piracicaba dos documentos recebidos do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas da União e de outros órgãos externos de fiscalização, bem como das notificações de liberação de verbas e recursos para o município de Piracicaba, advindas de quaisquer órgãos governamentais. A Câmara terá prazo de 5 dias para disponibilizar em seu site os documentos recebidos de forma física e até 3 dias para os documentos recebidos de forma digital. Para ficar por dentro destas e de outras proposituras que tramitam aqui na casa, acesse o nosso site, que é o câmarapiracicaba.sp.gov.br. Confira os destaques do Câmara Convida desta semana. Oi, Rebeca, estamos aqui nos estúdios do Câmara Convida. Amanhã, sexta-feira, ao meio-dia, tem mais uma edição. Vou receber no primeiro bloco o professor de música da Universidade de São Paulo. Ele é membro da Orquestra Sinfônica do município, o André Micheletti, no primeiro bloco. No segundo bloco, eu converso com a doutora Letícia Gaspar. Ela é médica veterinária e é protetora independente. Ela está solicitando, junto com a equipe que recolhe animais abandonados nas ruas, o apoio da população para custear tratamentos, também castrações, enfim, dar um apoio para animais abandonados aqui em Piracicaba. E eu fecho o programa com o vereador Cássio Luiz, do PL. Ele fará uma análise do mandato parlamentar dele nesses primeiros 8 meses de mandato, já que o vereador foi eleito nas eleições municipais de 2020, está no primeiro mandato pelo PL aqui na Câmara Municipal de Piracicaba. Portanto, encontro marcado para esta sexta-feira, a partir do meio-dia. Termina aqui esta edição do Jornal da Câmara. Fique agora com a nossa programação ao vivo, com a reunião ordinária desta quinta. Na próxima segunda eu volto com mais notícias do Legislativo Municipal. Até lá!